A paz de Jesus para todos. Amém. Boa noite. Que a graça de Deus Todo-Poderoso seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Você que nos convida, você que vem hoje pela primeira vez também. Que o Senhor abençoe você, você que nos visita pela primeira vez nessa noite. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós. Eu percebo, por tudo que já foi ministrado aqui, que o Senhor já edificou e muito nossos corações, amém? Quantos foram edificados aqui? Amém, o Senhor é bom. Quando eu cheguei aqui em cima, entrei por aquela porta ali, eu já senti assim um clima muito tremendo, um ambiente muito gostoso, de louvor e de adoração. E eu penso que esse ambiente é o ambiente pelo qual Deus fala conosco. Eu creio que Deus já falou muito em teu coração e penso também que Deus vai seguir falando no teu coração também com a palavra. Amém? Abra a tua Bíblia aí no Salmo 126. Salmo 126, um salmo muito conhecido nosso. Ele é dissertado várias vezes, em muitos lugares. Contudo, eu entendo que é um salmo que se renova cada vez mais sobre as nossas vidas. E penso também que nós estamos vivendo um tempo assim importante de Deus e que tem tudo a ver com esse salmo. Todos abriram, amém? Abriram a palavra, ligaram aí as suas Bíblias digitais. O salmo diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Tem uma tradução que fala trazendo os seus feixes e seus molhos, né? Mas é a mesma coisa. Antes de iniciarmos propriamente assim a explanação da palavra, eu quero glorificar a Deus por aquilo que eu tenho observado nesses dias, desse tempo de Deus que tem vindo sobre a igreja. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor tem soprado um tempo de restauração no meio da tua igreja. Quantos creem assim? Eu estou falando isso de todo o meu coração. E pelo meu temperamento, assim, meio que quieto, eu sou muito observador. E eu gosto de ficar observando aquilo que Deus tem feito. Gosto de ficar observando os tempos, os modos, a forma como Deus trabalha. E o que eu tenho percebido, tem testificado no coração de muitos irmãos. Creio que no seu também. Você que está com os olhos atentos àquilo que o Senhor faz. E eu penso que Deus vai continuar fazendo de uma maneira tremendamente. Eu quero ressaltar aqui, por exemplo, nós temos visto alguns irmãos maduros de uma antiga geração sendo restaurados no Senhor e começando a fluir, assumindo responsabilidades de liderança e discipulado. Fico muito feliz por isso. Nós temos visto ultimamente também a igreja voltando a viver uma comunhão de forma espontânea. Você percebe os irmãos se visitando, uns indo nas casas dos outros, uns orando pelos outros, vivendo uma comunhão espontânea como nos dias que vivíamos, né, dias atrás. A gente vê movimentos como o Onda Jovem, por exemplo, que já tem sido falado aqui, tem provocado um tempo de santidade, um tempo de avivamento sobre nossos jovens. E isso tem sido assim notório, porque há muito tempo, como igreja, nós não temos tido muitos problemas como antes nós tínhamos com os nossos jovens, principalmente na área da sexualidade. Isso, na verdade, é uma manifestação poderosa da graça de Deus que está sobre nós. Amém ou não? Amém?
outra questão significativa que eu percebi, e isso se deu ontem, hoje nas redes sociais foi muito comentado, que foi o casamento do nosso amado irmão Josué Martins. Eu creio que aqui, nesse recinto, acho que a maioria foi servido por esse irmão. É um irmão que vivenciou momentos de crise e luta, sempre servindo ao Senhor, e hoje não só ele, como também todos nós nos alegramos com a vitória dele no Senhor, né, casando lá em Brasília, sendo para nós um símbolo de que vale a pena esperar no Senhor. Amém? Quantos estão felizes aí pelo Josué? Pode aplaudir o Senhor pela graça de Deus. Inclusive, nossos pastores, Samuel e Eliana, Bira e a Mainha, Ana Mares, mas mais conhecida como Mainha, estão lá em Brasília. O fato deles terem ido se deu pela realização desse casório. E outra missão também que eles vão cumprir lá. Mas, quando eu olho para esse quadro da igreja, eu olho para esse salmo, eu penso exatamente nisso. A palavra que vem no meu coração é restauração. Esse salmo ele é intitulado Consolo para aqueles que choram. E eu penso que não há coisa mais atual do que essa, do que nós precisamos, não é? Consolo para aqueles que choram. Hoje, para nós, é tempo de restauração. O Senhor quer fazer isso em nosso meio. O que a gente tem visto, que eu já nomeei aqui, é apenas um pequeno sinal. Eu penso que Deus quer prosseguir derramando mais e mais no meio do seu povo. Deus quer prosseguir mais e mais derramando em nossas vidas, porque o seu desejo de fazer as bênçãos chegarem até nós é um desejo completo, é pleno. E o Senhor vai prosseguir fazendo isso em meio às nossas vidas. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai fazer isso. Deus vai continuar fazendo. Por que Deus vai continuar fazendo? Porque ainda há pessoas, ainda existem pessoas, algumas estão me olhando aqui nessa noite, cujos sonhos foram abortados. Existem muitas pessoas que ainda estão vivendo, infelizmente, um quadro de falta de poder espiritual. Existem muitas pessoas que estão vivendo um quadro de falta de paixão por Jesus, falta de fome da palavra de Deus, e é exatamente por isso que os seus sonhos estão mortos, é exatamente por isso que os seus projetos estão abortados, estão fracassados, e o nosso Deus, que restaurou o povo de Israel no passado, Ele que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Ele quer fazer isso na sua vida hoje. Amém? Hoje é tempo de restauração. Eu quero reforçar o sentido dessa palavra restauração, que o conceito dela significa restabelecer, significa recompor, também tem um significado de um retorno a uma situação anterior, ou seja, antes, você, eu, nós vivíamos numa situação que era uma situação agradável, uma situação abençoada, e de repente, por alguma coisa, de repente, por alguma circunstância, nós nos desviamos dessa posição. E aí, o que o Senhor quer fazer conosco nessa noite? O Senhor quer nos restaurar, o Senhor quer nos recompor, o Senhor quer nos restabelecer. Você crê nisso? Amém? A história desse salmo, que é um salmo conhecido, conforme eu já falei, é basicamente essa. É de um povo que havia perdido a terra prometida, a terra que foi prometida a Abraão e foi conquistada por Josué. Esse povo, após se estabelecer naquelas terras, a chamada terra da promessa, eles se esqueceram de Deus. Eles começaram a adorar a outros deuses. Eles começaram a adotar os costumes dos outros deuses, até mesmo adorando outros deuses. E é interessante que mesmo Deus mandando juízes nessa época, Deus mandando profetas, pela persistência desse povo no pecado, pela teimosia, pela dureza de coração, eles foram expulsos da terra e foram levados cativos. O Salmo 137, se puder projetar rapidinho para a gente, fala exatamente sobre isso. O Salmo 37, ele se refere a esse período do exílio do povo de Israel, e ele relata com exatidão a dor
O Salmo 137 relata com exatidão a aflição causada nesses anos de cativeiro. Foram anos de muita derrota, foram anos de muita tristeza, foram anos de amarga escravidão. Esse povo de Israel, o povo da promessa, havia perdido a sua pátria. Esse povo da promessa havia perdido a sua referência. A vergonha tinha chegado sobre eles, porque um povo que está em cativeiro, certamente, não só os homens, mas suas mulheres, seus filhos, suas filhas, eles foram escravizados também, possivelmente até abusados sexualmente, porque eles estavam sob o domínio do maior império do mundo, do maior império que o mundo já conheceu de terror, que era a Babilônia, regida pelo rei Nabucodonosor. Pode projetar o Salmo 37? Esse era o contexto desse povo. E olha o estado desse povo como era lamentável. Eles dizem, às margens dos rios da Babilônia. Nós quem? O povo de Israel, o povo que estava destruído, destituído, nos assentávamos e chorávamos. Lembrando de quem? Lembrando de Sião. Pode prosseguir. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, porque aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores pediam que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. E aí a pergunta, né? Como entoar louvores numa terra estranha? Como entoar louvores num tempo de sequidão, num tempo de lamento, num tempo de dor? É muito difícil isso. Você vê que tem alguns aspectos importantes nesse salmo. Ele fala sobre assentar e chorar. Assentar e chorar mostra a desolação. Assentar e chorar mostra a melancolia que vivia aquele povo naquela ocasião. Diz que eles estavam assentados, chorando, e diz que eles se lembravam de Sião. Ficavam pensando naqueles tempos remotos. Ficar lembrando fala de uma nostalgia, mas aqui era uma nostalgia sem força de reação. Sabe aquela coisa de você, poxa, aquele tempo era tão bom. Pô, naquele tempo, quando eu estava assim no fogo de Deus, puxa. Mas hoje, quando se encontra cativo, a pessoa está cabisbaixa, está moribunda, está triste. E harpas penduradas, era uma outra característica que nós lemos. Fala de falta de louvor. Fala de falta de alegria. Porque a harpa fala de louvor, fala de música, fala de cânticos, fala de cantoria, fala de festa. E como eles poderiam, então, entoar suas harpas? Então, o que eles tinham que fazer? Pendurar. Vamos deixar nossas harpas penduradas. Agora, trazendo para nossas vidas, irmãos, amigos, convidados, quantas vezes passamos por períodos de aflições, quantas vezes passamos por períodos de tristeza, frieza espiritual, de desânimo, e é tão grande a força desse desânimo que nós não acreditamos mais. Não sei se já pensou a respeito de você mesmo ou a respeito de alguém. Será que Deus vai fazer? Tem algumas pessoas que você a vê tão caídas. Tem algumas pessoas que você a vê tão distante de Deus, que você fala, será que Deus é poderoso para levantar essa pessoa de novo? Nós, muitas das vezes, não cremos. E quando é conosco, chegamos a pensar, não tem mais jeito. É aquela frase, né? Já deu. Quantos aqui já pensaram assim de si mesmo? Levanta a mão para eu ver. Já pensaram de si assim, pô, para mim acabou. Cadê? Levanta a mão, por favor. A maioria. Que isso? Eu estou junto com vocês também. Quantas vezes eu pensei assim acerca da minha vida? Não tem mais jeito, vou ficar por aqui mesmo. Quantas vezes passamos tempos de lutas que são tão intensas que ficamos sem a devida reação e nos é roubado a vida, nos é roubado as esperanças, nos é roubado o louvor nos lábios, nós só choramos, nós só amargamos. Eu passei um período, eu costumo compartilhar com os mais próximos, de muita tribulação, depois eu vou falar um pouco sobre isso, rapidamente. Mas é interessante que a gente tinha aqui, um tempo atrás, uma caminhada de oração matinal ali no chamado Projetinho.
A gente chegava aqui às 7 horas, saía caminhando, todos os funcionários saíam caminhando, a gente ia até perto da Praia de Siqueira e voltava orando. E isso era um compromisso que a gente tinha. Mas, determinada vez, eu estava tão entristecido, eu estava tão atribulado, que muitas das vezes eu só chorava, não conseguia orar. Muitas das vezes a gente chegava aqui para poder dar aquela largada, né, para sair em oração. Enquanto os irmãos vinham para cá para a oração, eu saía desnorteado. Eu ia lá para as palmeiras chorar. Eu ia lá para trás do shopping, onde tem a lagoa ali, né, a boneca, chorar. E voltava no horário de serviço com os olhos cheios de lágrimas, chorando a Deus e pedindo socorro ao Senhor. Tamanha foi aquele tempo de aflição. E, voltando ao Salmo 137, nós corremos alguns riscos, né? Como o povo de Deus correu também. Queria dar uma olhada no versículo 8 e 9, é importante, do Salmo 137. Ele diz: ó filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. O pior que pode acontecer conosco é exatamente isso. O povo no cativeiro, em meio à tristeza e aflição, já sem louvor, eles começaram a amargurar de espírito. E eles queriam aqui vingança. Eles queriam revanchismo. Por isso que ele fala: ó filha de Babilônia, aquilo que você fez com a gente, você também deveria sofrer. Seus filhos deveriam sofrer. E eles ainda dizem que eles tinham a expectativa de que os filhos da Babilônia fossem esmagados numa pedra. Ou seja, amargura, revanchismo. Às vezes somos tão atribulados que tentamos pagar mal com mal. Tentamos projetar a culpa em outros e ficamos cada vez mais frustrados, ficamos cada vez mais estagnados. Há palavras em Hebreus 12:15, elas nos dão um alerta com relação à raiz de amargura. Por isso que mesmo no sofrimento nós devemos nos alegrar, irmãos. A palavra diz: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre. Tem luta? Tem, mas alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre, regozijai-vos no Senhor, é um mandamento apostólico. Porque Hebreus diz que a raiz de amargura, além de nos privar da graça de Deus, ela nos distancia de Deus, ela nos distancia de Deus e dos seus propósitos para nós. E além disso também, ela contamina, ela perturba. A raiz de amargura é um estado tão deplorável que ela perturba, diz a palavra. Perturba, priva da graça. E além disso, faz com que a pessoa deixe de congregar, ou seja, um retrocesso real. Mas Deus não quer isso acerca de nós, amém? A palavra de Deus diz que Ele nos deu espírito de ousadia, amém? E não de medo. A palavra diz que nós temos um Pai, e ela diz para nós não deixarmos de congregar como é costumes de alguns. Nós devemos nos fortalecer no Senhor. Passados 70 anos, voltando ao Salmo 126, você vê que Deus não se esqueceu do seu povo. A esse Salmo 126, ele começa a contar a história de um povo cujas terras, cuja nação, cuja pátria foi restituída. E eles dizem: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Deus não se esquece do teu povo, meu irmão. Deixa eu falar para você, escuta aqui, Deus não se esquece de você. Deus não se esquece de você. Sacode quem está do teu lado assim, ó. Deus não se esquece de você. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade, porque passados 70 anos, Deus move o coração do rei Ciro, o rei da Pérsia, que dominava já o mundo naquela época, e ele passa um decreto libertando o povo do cativeiro e autorizando eles
não só ao voltarem à sua terra, à sua pátria, mas ele autoriza a reconstrução. Ele autoriza a reconstruir a cidade, reconstruir o templo aqui com uma figura de restauração, de adoração ao Senhor seu Deus, o Deus Todo-Poderoso. É por isso que o Salmo enfatiza essa frase, que quando o Senhor restaura a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, ou seja, nós não acreditamos. Quando o Senhor levanta alguém do monturo, quando o Senhor levanta alguém do seu abatimento, do seu fracasso, da sua derrota, muitas das vezes nós não acreditamos. Nós ficamos como quem sonha. Nós ficamos surpresos. Muitas das vezes nós temos um ataque de fé incrédula. Sabe o que é fé incrédula? É aquele negócio, meu Deus, o que é isso? É Deus que fez isso, cara. O Senhor é todo-poderoso, é Ele quem levanta das cinzas. Amém? É Ele que nos faz assentar com os príncipes. Esse é o Senhor todo-poderoso. Ele nos levanta, meu irmão. E quando Deus faz, Ele faz de maneira assombrosa. Quando Deus levanta alguém, Ele faz de maneira espetacular. Porque quando Ele faz de maneira maior do que nós imaginávamos. A palavra diz que a boca deles se encheu de riso, se encheu de alegria, de folguedos de alegria. O riso é o ápice da alegria. O riso é a maior expressão de quem está alegre, de quem está feliz. Você não vai ver uma pessoa que tem alegria, uma pessoa que foi restaurada na sua vida com a cara triste, com a cara amarrada, mas você vê uma pessoa feliz, com afeição de alegria, com expressão de alegria. E o ápice dela é ver pessoas sorrindo, pessoas felizes. Amém ou não amém? Sim ou não? E o motivo da alegria deles era por aquela restauração. Restauração da pátria, restauração da adoração, restauração do culto. Você imagina a alegria deles, um cutucando o outro, falando, puxa, o nosso Deus é bom, o nosso Deus é maravilhoso. Agora, em contraste com eles, nós também temos muito motivos de alegria. Temos muito motivos para sorrir, porque o nosso Deus, em Cristo Jesus, Ele nos tirou de um cativeiro maior do que esse cativeiro político e social da história de Israel. O nosso Deus nos libertou da escravidão dos pecados em Cristo Jesus e em Jesus nos perdoou de todas as dívidas que nós tínhamos. Nós tínhamos dívidas espirituais e a palavra diz que essas dívidas elas foram canceladas e foram cravadas na cruz, envergonhando a Satanás e despojando principados e potestades. Glória a Deus, é para dar glória a Deus mesmo. Levante a sua mão e dá glória a Deus. Porque Ele despojou os principados e potestades, a vergonha e o pecado já não nos dominam mais. Aplauda o Senhor. Aleluia. O Senhor é fiel. Ele nos tirou do cativeiro de Satanás, quando Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E além de nos libertar, o Senhor nos deu a vida eterna. Glória a Deus. Nos deu a alegria da salvação. Que bom é essa alegria. A alegria de ser liberto por Deus. A alegria de pertencer a Jesus, ela é incomparável. Se você já foi liberto, se você já foi perdoado, já foi salvo, se você já foi resgatado do inferno de Satanás, isso deve encher os seus lábios, isso deve encher o seu coração de alegria, de júbilo, isso deve encher a sua vida, isso deve ser o seu motivo de esperança, isso deve ser o motivo das suas conversas. Eu fico abismado muitas das vezes de uma pessoa que se diz salvo, enquanto ele está no meio ali do ambiente do seu trabalho, da sua faculdade, e ela não consegue manifestar a alegria da salvação àqueles que estão perdidos ao seu redor. E quando as nações, as pessoas, elas veem essa grande obra que Deus fez na nossa vida, elas só devem declarar surpresas, né? Só podem declarar que grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor
por nós. Amém? Deus, Ele quer nos restaurar completamente. Moisés agora é Moisés da Bíblia não, tá? É Moisés, meu parceiro aqui. Estava ministrando com autoridade no Senhor, uma graça, e ele falou sobre o cheiro das águas. Possivelmente numa sensibilidade do Espírito, entendendo que as águas de Deus estão aqui nesse lugar, nesse ambiente, estão sobre nós nesse ambiente. Águas que curam, águas que saram, águas que restauram. E eu penso de todo o meu coração que Deus, Ele quer fazer isso nessa noite na sua vida. Deus quer restaurar completamente. O versículo 4 do Salmo 126 é para mim um dos mais tremendos dessa passagem. Que o versículo 4 ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Eu vou contar até 3 e vou pedir para vocês repetirem, ok? No 3 vocês vão repetir. 1, 2, 3. Você está sentindo isso no teu coração? Amém? Você está sentindo esse impacto da palavra no teu coração? Amém? Vamos repetir de novo. Mas repete, orando a Deus. Não repete para quem está do teu lado, mas repete para as circunstâncias que você está vivendo. Repete para que o Senhor ouça. Repete para que os seus adversários espirituais, o inimigo da sua alma, possa ouvir e bater em retirada. Amém? Com toda a força do teu coração. Vamos lá? 1, 2, 3. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Oh, aleluia. Eu quero dizer para você o seguinte: o fluir dos dons que nós tanto almejamos, a libertação que precisamos, a cura que nós também desejamos, a ressurreição dos nossos sonhos, essa obra tremenda que Deus já fez, que está fazendo, que Deus vai continuar a fazer no meio de nós, ela é plena, ela é completa, ela envolve tudo. Essa obra que Deus está realizando, ela envolve a todos nós. O Senhor deseja abrir as comportas dos céus, mas não apenas para um pequeno grupo seleto. Ah, vai fazer com fulano, vai fazer com ciclano e beltrano. Não! Deus quer derramar tuas bênçãos sem medida sobre todos nós, meus irmãos. Deus quer se derramar plenamente. Deus quer se derramar para todo aquele que corresponder à sua graça. A graça de Deus está derramada em nossos corações. Nós estamos no processo que Deus começou a fazer, mas assim como esse povo de Israel, precisamos nos adequar para esse processo. Precisamos nos preparar para viver esse processo. Isso fala não só de desejar, mas fala de atitude. E a atitude desse povo aqui fala de uma postura de clamor, um clamor individual, um clamor coletivo, um clamor pedindo, rogando as bênçãos de Deus, rogando a restauração do Senhor. E eles não cansavam de clamar dia e noite e dia, falando: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. E o que significa torrentes do Neguebe? Já estou concluindo. O Neguebe era uma região de deserto no sul da Judéia. Essa terra passava a maior parte do tempo, acredito que 11 meses, em tempo de seca, tempo de sequidão, tempo de estio. Essa terra tinha muitos riachos que ficavam secos, a ponto dos leitos dos rios, aquelas veias, né, dos ribeiros, elas ficavam como que mortas, como se parecendo um cadáver, de tão ressecadas que as veias daqueles rios ficavam. É uma terra árida, uma terra sem vida, era uma terra morta, não servia para nada. E de repente, na época de chuva, aquelas chuvas daquela região se acumulavam no alto das montanhas do Neguebe. E com o passar do tempo, à medida que chovia mais forte, descia uma inundação montanha abaixo, rios de inundação.
águas, torrentes, um Amazonas de águas vindo para aquele deserto. E o que acontecia? Aqueles leitos dos rios, eles se enchiam de água. As águas começavam a transbordar. É uma coisa arrepiante. Se você botar na internet lá, hoje, graças a Deus, a gente tem esses instrumentos disponíveis. Você vai ver, cara, você se arrepia em ver como que acontece a invasão das águas ali naquele lugar. As águas vão enchendo, vão transbordando, vão enchendo aqueles rios, começa a vir um fluxo poderoso, uma corrente tão forte que nem sequer as pessoas podem atravessar. É uma coisa avassaladora. É muito interessante, e é por isso que aqueles homens, por isso que aquele povo pediam ao Senhor, porque também eles sabiam que depois daquelas chuvas ali do Negueb, aquela região reverdecia, tudo começava a frutificar naquela região. Imagina, no deserto, se transformava num oásis e tudo que era morto passava a ter vida. Glória a Deus. Até os animais daquele lugar se dirigiam para ali para se alimentar e matar a sua sede. Essa é a força da torrente do Negueb. Existem dificuldades, irmãos. Deus vai continuar fazendo, eu tenho certeza. Deus quer continuar derramando sobre nossas vidas. Ele vai fazer isso, Ele vai nos levantar. Eu sei que existem muitas dificuldades, muita coisa precisa ser feita ainda. Não estou querendo ser superficial, mas nós precisamos continuar perseverando. Amém? Olha, conquistar não é fácil, conquistar não é fácil, mas reconquistar é mais difícil ainda. Você reconquistar o que se perdeu, você reconstruir o que se perdeu. Muitas das vezes passamos por problemas terríveis, alguns mais graves, outros menos graves, mas passamos por problemas. Existem pessoas aqui nesse lugar que estão com o casamento arruinado. Há muito tempo está com o casamento arruinado, vive muitas das vezes de aparência. Muitas pessoas aqui cujos negócios fracassaram. Muitas pessoas aqui que os sonhos já se abortaram. Alguns eu conheço, outros eu não conheço, mas Deus conhece. E eu sei que Deus fala contigo, Deus fala no teu coração nessa noite. Tem muitas pessoas aqui cuja esperança já se esvaiu. Tem gente no meio de nós com doenças crônicas, gente com doenças terminais, gente com doenças psicossomáticas, pessoas com crise de identidade. Crise de identidade no seguinte sentido: é possível que você olhe para trás e fale, puxa, mas eu já vivi isso. E está sem força de reação. Poxa, mas eu já experimentei isso, cara. Poxa, o mover de Deus, cara, quando me tomava, eu agia dessa forma, eu era impulsionado pelo Espírito Santo. E você está vivendo um tempo mais difícil no Senhor. Eu passei, já estou terminando, 5 anos aí de uma luta muito intensa. Muitos aqui, a maioria, conhecem. Alguns conhecem mais de perto, outros mais de longe. Mas um período difícil, muito difícil. Penso que numa oportunidade melhor nós vamos compartilhar mais. Mas eu vivi um período de 5 anos de um fracasso familiar. Um fracasso que redundou em retenção na minha vida espiritual, privação ministerial. Eu via a minha vida sem esperança, muita vergonha e dor. Sem esperança até mesmo de um futuro familiar, de ver meus filhos e netos à minha mesa. Eu que, inclusive, era uma pessoa tão maluca, sem Jesus, que eu pensei que eu não viveria tanto. Muito menos ter família, muito menos ter filhos, muito menos
ter netos. E hoje, pela graça de Deus, eu tenho um casamento restaurado. Uma esposa maravilhosa. Filhas adultas e casadas. E meus netos sentados à minha mesa. E tenho uma família de irmãos e irmãs maravilhosa, que é essa que o Senhor me deu. Louvado seja o nome do Senhor. Quero terminar falando do versículo 5 e 6, que diz que quem sai andando e chorando, enquanto semeia, ele voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Isso dá a entender que o nosso trabalho de semeadura nessa terra, irmãos, que o Senhor nos dá, ele muitas das vezes vai ser feito em lágrimas. A semeadura vai ser feita com dor e sofrimento. Mas o que é certo é que um dia, uma hora, um momento de Deus, nós vamos voltar com os feixes. Os feixes aqui são o resultado, sabe, da tua vida no Senhor. Os feixes são o resultado de uma produção. Os feixes representam uma porção boa, recalcada, transbordante, uma porção tremenda que nós vamos trazer esperando no Senhor. Esse finalzinho aí, ele nos dá a entender que no Senhor esperar não é vão. Dá a entender que a nossa obra no Senhor também não é vã. Dá a entender que a nossa vida dedicada ao Senhor, dedicada ao altar de Deus e às outras pessoas, não é vã, meu irmão. Mesmo com luta e provação, se permanecermos semeando, nós vamos colher. Se permanecermos semeando, nós vamos conquistar o melhor que Deus tem para nós. Porque o mesmo Deus que faz o deserto florescer e ter vida novamente, é o mesmo que pode fazer o seu coração ser cheio de vida novamente. É o mesmo que pode ressuscitar os seus sonhos. É o mesmo Deus que pode tirar da sepultura os seus projetos, seus ideais de vida no Senhor. Mas o que nós precisamos fazer é orar a Deus. É clamar, Senhor, assim como o Senhor faz na montanha, no vale do Negueb, faz com a minha vida. Vem com poder, Senhor. Senhor, vem com glória. Restaura a nossa sorte, Senhor. Restaura a minha vida. Quantos querem ter uma vida restaurada no Senhor? Quantos querem ter um ministério restaurado no Senhor? Aleluia. Quantos querem ter um casamento restaurado no Senhor? Vamos ficar de pé. Fica de pé, levante as suas mãos, como sinal da sua redenção a Deus, de que você deseja que Deus transforme o quadro que você vive. Talvez de apatia, talvez de desânimo, talvez de enfermidade, conforme eu falei aqui, de amargura, de pensar que você foi esquecido. Quero continuar dizendo que Deus se lembra de você e é por isso que você está aqui nessa noite, para você ser restaurado, para você ser restituído no Senhor. Comece a clamar a Deus. Comece a clamar, fala com Deus, fala, Senhor, eu estou aqui, eu quero ser restaurado, Senhor. Como o Senhor faz com aquelas montanhas, como o Senhor faz naquele deserto, Senhor, que flua um rio poderoso,
águas avassaladoras da tua parte, Senhor, sobre a minha vida, Senhor, restaurando a minha vida, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A terra seca florescerá e serás um manancial. Saberás quem é o teu Senhor. A tua colheita transbordará com o óleo da alegria. Tuas promessas se cumprirão. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. Me alegrarei e dançarei pelas lágrimas que Ele enxugou. Tuas bênçãos me alcançarão. Me alegrarei. Me alegrarei e dançarei pelas lágrimas que Ele enxugou. Tuas bênçãos me alcançarão. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Quantos creem fielmente naquilo que estão cantando? Quantos desejam isso sobre a sua vida? Você pode vir à frente, eu quero orar por você. Você que deseja restituição dos sonhos, dos planos, pode vir isso. Você que estava desanimado, você que estava cativo, você que não conhece a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, vem viver essa dádiva tremenda, vem, essa é a oportunidade. Você que tinha abortado os seus sonhos, você que pensou que para você já não dava mais, pode sair do teu lugar. Você que está com a mão levantada, sai do teu lugar. Isso. Se você convidou alguém, traga aqui à frente, por favor. É um momento de ministração de cura, momento do levantar de Deus. Você que está com alguma enfermidade, eu quero dizer para você que o Senhor vai te curar nessa noite e você vai testemunhar isso. O Espírito do Senhor está aqui, está sobre esse lugar, está movendo as águas. E eu quero dizer para você que o Senhor preparou a tua cura nessa noite. Toda e qualquer enfermidade que você tiver, em qualquer região que você tiver, você vai sair daqui dessa noite curado e você vai dar testemunho para a glória de Deus. Você que deseja restituição ministerial, você que abortou os projetos de Deus através da sua vida, sai do teu lugar. Isso, pode vir, sai do teu lugar. Me alegrarei e dançarei pelas lágrimas que Ele enxugou. Tuas bênçãos me alcançarão.
Vamos impor as mãos, irmãos. Não gostaria de ver ninguém sem que estivesse com imposição de mãos. Vamos ministrar sobre a vida dessas pessoas. É um tempo de restauração. É um tempo de cura do Senhor. É um tempo do levantar do Senhor. Não deixe ninguém sozinho. Há pessoas sofridas aqui. Há pessoas carentes do teu abraço. Pessoas carentes da tua oração. Deixa o Senhor te usar. Deixa o Senhor fluir através de você. É um tempo de restauração. Um tempo de revivificar. O Senhor vai revivificar ossos aqui. Ossos que estavam secos. Pessoas que estavam passando pelos desertos da vida. Que estavam sem reação. O Senhor vai te restaurar nessa noite. O Senhor vai te restaurar nessa noite. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra foi ministrada a nós nesta noite, Senhor, e percebemos, Senhor, que harpas que estavam penduradas no salgueiro estão sendo tiradas agora, Senhor, e nós profetizamos louvor, louvor na vida dos meus irmãos, aleluia, que haja louvor na Tua vida, querido. Aleluia! 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 Pai querido, em nome de Jesus, restaura a sorte, Senhor, dos meus irmãos nesta noite. Restaura a sorte, Senhor. Terra que estava seca, receba agora as torrentes do Negueb. Aleluia! Aleluia, querido, seja cheio nesta noite. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Seja cheio. Que a partir de hoje nós profetizamos vida sobre a tua vida. Restauração no teu lar. Restauração plena na tua vida. Restauração ministerial. Aleluia. Pai querido, nós profetizamos isso. Aleluia. Pai querido, faça isso na vida dos meus irmãos. Restauração plena na vida dos meus irmãos. Essa água fluindo, essa água invadindo a vida dos meus irmãos. Água viva. Aleluia. Água viva surgindo do interior. Aleluia. Aleluia. Jamais será chamada de terra seca. Aleluia. Senhor, com brasas vivas do altar, com brasas vivas do altar. Toca-nos, Senhor. Canta labaxê, mini canta labás. Canta labassore, mini andaralabai. Oh, aleluia. Hoje de manhã estava orando e o Senhor colocou uma carga no meu coração. E tem tudo a ver com a palavra que o Edi compartilhou nessa noite. Deus me falou sobre Manassés. Alguém que nasceu para reinar em vida, estava acorrentado no momento da sua vida, mas a Bíblia diz que ele se humilhou diante de Deus e clamou: deveras, ó Senhor,
E a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração e mudou a sorte de Manassés. É muito importante você receber nessa noite a imposição dos teus irmãos. Mas é muito mais importante nessa noite você clamar ao Senhor, deveras, Senhor. Muda o quadro da minha família, Senhor. Muda o quadro da minha esposa, Senhor. Do meu filho que está nas drogas, do meu pai. Senhor, muda o meu quadro, muda meu coração. Se você está aqui nessa noite se sentindo amarrado por alguma cadeia, por alguma corrente que está prendendo você e te impedindo de caminhar com o Senhor, clame a Ele. Pai, nessa noite nós levantamos as nossas mãos, Senhor, porque nós cremos plenamente no poder de um clamor e de um coração quebrantado diante de Ti. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não resiste a um coração quebrantado e contrito e que treme diante da Tua palavra. Nessa noite a Tua palavra foi pregada a nós. Oh Deus, nós ministramos nessa noite como igreja, impondo as nossas mãos sobre os nossos irmãos. Mas nessa noite nós queremos te dizer que o Senhor faz todas as coisas e o Senhor é poderoso para restaurar a esperança e a fé de pessoas que vêm andando acorrentadas e presas, Senhor. Declaramos em nome de Jesus sobre a tua vida aqui na frente. Seja livre os teus pés no Senhor em nome de Jesus. Declaramos nessa noite no nome de Jesus, seja livre as tuas mãos para você servir ao Senhor. Seja restaurado o teu ministério nessa noite, nesse lugar. Pega a tua harpa, como disse o Flavinho. Tira a tua harpa dessa árvore que você pendurou. Porque você nasceu para brilhar diante de Deus. Você nasceu para louvar o Senhor, mesmo em terra estranha. Abra a tua boca e louve ao Senhor. Aleluia! Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui. O Deus de fogo está aqui. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui. O Deus de fogo está aqui. Toca-nos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Toca-nos, Senhor. Aleluia. O Senhor quer tocar com brasas vivas. Quero também orar por um grupo de pessoas. Vamos aproveitar esse tempo onde o Espírito Santo está fazendo um reboliço aqui como águas. Mas eu quero falar para você que eu tive um tempo também de uma frieza espiritual tremenda, total, um desânimo total. Não conseguia nem orar, muito menos orar em línguas, muito menos fluir nos dons. Talvez muitas pessoas estão aqui no meio, estão nessa condição. Eu quero chamar você para que o Espírito Santo faça uma obra de renovação dos dons sobre a tua vida. Pode vir, vamos passar esse tempo aqui orando, fluindo. O Espírito Santo vai injetar uma carga em você, vai te restaurar. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que há muito tempo não fluem no dom que o Senhor liberou para elas. Tem pessoas aqui com dom de cura que estão enterrados. Tem pessoas aqui com dom de profecias que estão emperrados. Tem pessoas aqui com dom de milagres que estão emperrados. Tem pessoas aqui com dom de línguas que há muito tempo não fala. Isso, sai do seu lugar. Sai do seu lugar, você vai ser renovado. Você vai dar testemunho da mão do Senhor sobre a tua vida. Vamos clamar ao Senhor. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Tocar teu povo, Senhor. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Deixa Deus incendiar. Vivas do altar, com brasas vivas do altar. Mais uma vez, toca-me, Senhor. Toca-nos, Senhor. As vozes. Toca-nos. Isso. Toca, Senhor. Toca. Pensa nas torrentes do Negueb fluindo.
fluindo sobre a tua vida, direto para o teu coração, direto do trono de Deus para o teu coração. Seja incendiado, meu irmão, seja incendiado, minha irmã. Toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor. Você que tem nas tuas mãos uma unção, abençoa e impõe as mãos para que essa pessoa fale em línguas, para que essa pessoa seja curada. Toca, Senhor, toca, Senhor, toca, toca, Espírito Santo, toca, Espírito Santo, renova os dons, Espírito Santo, renova os dons, que vem com o teu fogo, vem com o teu fogo, vem com o teu fogo, vem com brasas vivas do teu altar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Até me consumir. De dentro pra fora, de dentro pra fora. Aleluias, aleluias. O fluir tem que ser esse. O fluir tem que ser de dentro para fora, porque o reino de Deus está dentro de ti, meu irmão, minha irmã. Já foi plantada uma semente dentro do teu coração, e essa semente ela precisa explodir, ela precisa transbordar, ela vai transbordar através de você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos.